França, 3 de dezembro de 1792. A Convenção Nacional Francesa realiza o julgamento do monarca Luís XVI. O revolucionário Maximilien de Robespierre, membro do Comitê de Segurança Pública, pede a execução do rei, com o seguinte discurso: Os povos não julgam como os tribunais judiciais, não passam sentenças, lançam fulminações, não condenam os reis, devolvem-nos de novo ao nada. E essa justiça vale bem a dos tribunais. Nota-se nas suas palavras uma total descrença à atuação dos tribunais. E, mesmo em um julgamento, ele busca se distanciar do papel de um juiz. Não há aqui processo a instruir. Luís não é um acusado. Vós não sois juízes. Não podeis ser mais do que homens de Estado e representantes da nação. Não tendes uma sentença a dar por ou contra um homem, mas sim uma medida de salvação pública a tomar, um ato de providência nacional a exercer. Robespierre não confiava nos juízes do seu tempo. E essa não era uma perspectiva isolada. Os revolucionários franceses não confiavam nos juízes do seu tempo. E nesse vídeo, nós vamos entender a razão dessa desconfiança. Para isso, temos que voltar no tempo. Antes do julgamento de Luís XVI. Na verdade, antes da Revolução Francesa. Vamos voltar ao século XI. A partir desse século, os reis começaram a querer imitar os imperadores romanos, alegando que, abre aspas, aquilo que agrada ao príncipe tem força de lei, fecha aspas. Basicamente, eles tomaram para si o poder de estabelecer o direito. Os juízes da época não conseguiram impedir essa legislação real, mas criaram uma série de mecanismos que os tornava árbitros decisivos na interpretação dessa legislação. Eles se colocaram na posição de julgar a legitimidade da legislação real e estabelecer seu lugar no quadro das várias fontes de direito. Mas como assim várias fontes de direito? Bom, em sociedades medievais existia o chamado pluralismo jurídico, um conjunto de direitos vigorando na mesma sociedade, para as mesmas pessoas, no mesmo espaço. E os juízes decidiam a hierarquia entre esses vários direitos, a aplicabilidade de cada um em casos concretos e o sentido que cada norma devia ter. Consideravam-se a si mesmos como sacerdotes da justiça, especialistas em distinguir o justo do injusto, com base em uma capacidade especial que teriam de reconhecer as coisas humanas e divinas. Para fazer isso, eles se valiam de algumas teorias. Vamos falar sobre alguma delas. A primeira é a teoria do conselho, segundo a qual o conselho dos juristas era essencial para que a vontade do rei pudesse valer como lei. A segunda era a teoria da justiça, que sustentava que um dos requisitos de validade de qualquer norma jurídica era a sua conformidade com a justiça definida pelos juristas. Terceira, a teoria da hermenêutica jurídica, que opunha o sentido literal e aparente das normas a um sentido profundo. E a teoria estatutária, a qual atribuía o poder de decidir que direito se devia aplicar à doutrina jurídica, no caso de vários se sobreporem à regulação de certa matéria. Nota-se, portanto, que os juízes do antigo regime utilizavam o pluralismo jurídico como um meio para se ter maior liberdade de interpretação, o que gerava arbitrariedade e corrupção. Os magistrados se comportavam como donos dos tribunais, do mesmo modo como os senhores feudais eram donos dos seus feudos. Basicamente,
os juízes se identificavam como nobres, mas, diferentemente dos senhores feudais, eles não eram. E não raro, tomavam decisões contra os governados, o que, ao longo dos séculos, provocou tensões nas sociedades do antigo regime. Em vários locais da Europa, desenvolveu-se uma forte cultura adversa aos juristas profissionais, a qual desembocou em uma extensa literatura. Na Itália, entre os séculos XVI e XVIII, e também na Inglaterra, durante a Guerra Civil Seiscentista. Com o Iluminismo, buscou-se limitar drasticamente o poder dos juristas, principalmente quanto à interpretação da lei, à supremacia da doutrina sobre a lei e ao monopólio dos tribunais por juízes corporativistas. Em contrapartida, os juízes do final do século XVIII se posicionaram contra o Iluminismo. Mandaram queimar livros, inclusive enciclopédias. Assim, na França, quando veio a Revolução Francesa, os revolucionários se vingaram dos tribunais. Eles não entendiam que a liberdade viria deles, mas dos próprios cidadãos. Não por acaso, uma das principais causas da Revolução Francesa foi a oposição aos juízes corporativistas, que se identificavam como nobres, sem pensar no povo e sempre em favor do rei. E os revolucionários perceberam que a melhor forma de vencer esses juízes era reduzindo a sua margem de interpretação. Ora, e como eles fizeram isso? Fechando os tribunais antigos e criando novos, como o Tribunal Revolucionário e a Corte de Cassação. Com isso, queriam impedir que os juízes fossem de um ordenamento jurídico para o outro, conforme a sua conveniência. Os revolucionários não queriam mais o direito costumeiro, que trazia consigo os privilégios feudais, nem o direito romano, que trazia consigo grande parte da doutrina medieval. Eles desejavam um direito que fosse igual para todos. Assim, fizeram a tão conhecida Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que basicamente era direito natural colocado no papel. Para eles, os juízes não deveriam ter margem alguma para decidir, mas apenas aplicar aquilo que estivesse exposto no texto. Além disso, o próprio controle da validade da lei não caberia mais a eles, mas sim ao legislativo, eleito pela nação francesa. E com isso, retornamos ao julgamento do rei Luís XVI, no qual os revolucionários acreditaram que tinham atingido o triunfo das ideias provenientes do direito natural em face dos juízes corporativistas. Contudo, quase que imediatamente, os juízes conseguiram tirar partido de correntes culturais e ideológicas que punham em causa a legitimidade da lei. Eles continuaram a crer que podiam identificar melhor do que ninguém a vigência supralegal dos princípios do direito natural. Além disso, insistiram que o direito devia provir do espírito do povo, do qual, olha só, se reclamaram porta-vozes. Por fim, equipararam a dogmática jurídica a uma ciência e reclamaram para ela a autoridade dos saberes científicos. Em resumo, a tensão continuou, ainda que sob uma nova roupagem. E, na verdade, ela continua até os nossos dias, quando os juristas reclamam uma autoridade para descobrir princípios constitucionais não explícitos, para julgar de acordo com padrões não expressos na lei, para identificar direitos humanos, para interpretar a lei conforme padrões jurídicos extra-legais, para criar direitos específicos adequados ao caso concreto ou à vontade das partes, e por aí vai. Assim, muitas das polêmicas jurídicas atuais podem ser lidas como episódios recentes de uma disputa que dura séculos. E você, o que pensa dessa tensão? Deixe nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um gostei.